Pessoal, sabe que de fato tá me incomodando? Que essa mania da Marvel, ela fingir que acabou com o personagem, né? Matou ele no caso, para depois trazer de volta como se fosse surpresa. E o pior é que tem galera que ainda acredita, que ainda gosta disso. Pessoal, a Elizabeth Olsen, ela deu uma entrevista que para mim foi praticamente uma entrega, tá? Ela falou que ama o papel dela como Feiticeira Escarlate, que ainda quer interpretar certos momentos da Wanda dos quadrinhos e ainda mandou que esses filmes eles são feitos por fãs e não por críticos. Ou seja, recado tá dado. Agora você junta isso com a bagunça que foi o final do Doutor Estranho, né? Aquele filme lá, o Multiverso da Loucura. E pronto, né? Cara, a Marvel, ela nunca matou a Wanda de verdade. Ela só deu um tempo, talvez para uma volta ainda mais poderosa, uma versão melhor dela. Assim, eu acho que é muito que vai se caminhar para isso. Mas calma, porque tem uma parte disso tudo que quase ninguém percebeu que ela falou. E eu vou te explicar e você vai entender como que encaixa. Vamos lá, vamos ser sinceros aqui, né? Porque, assim, alguém realmente achou que a Marvel ela ia acabar com a Wanda, matar a Wanda daquele jeito? Cara, um desabamento? Não, né, cara? Sem corpo, sem despedida, sem nada. Na última vez que vimos a Wanda, foi ali no tempo do Darkhold, né? Se autodestruindo. Mas a câmera corta antes da poeira baixar. Então não mostram o corpo dela, nem um funeral, nem uma reação assim, sabe? E esse é o clássico do morreu, mas passa bem. Cara, pra mim, isso foi um truque desde o começo. Porque assim, a Marvel, ela deixou a personagem ela sumir por uma estratégia. Porque, na minha opinião, não era um final de linha pra ela ali. Até porque quem some desse jeito no MCU, geralmente volta mais forte ou com visual novo. É só você lembrar do Loki, você pode lembrar do Bucky, você pode lembrar até do próprio Nick Fury. Cara, o Nick Fury é o que teve mais revoltas aí. E agora vem a Elizabeth Olsen, né? Ela fala assim, muito bem, sem enrolar, que quer voltar. Que ainda tem muita história da Wanda, dos quadrinhos, que ela gostaria de fazer. Então, a própria atriz está dizendo, cara, que não acabou e ainda tem planos para a personagem. Ela realmente gosta, ela quer e ela diz que tem mais. E outra coisa, esse negócio da Wanda ser um Nexo Bang, né, no universo da Marvel, nem foi explorado 10%, não foi nem explorado 10%, cara. Porque ela não pode simplesmente sumir da trama multiversal. Porque se a Marvel realmente for resetar tudo em Guerras Secretas, pode apostar, ela vai estar bem no centro disso aí. A Elizabeth Olsen, na minha opinião aí, ela falou mais do que deveria. Tem uma coisa que ator que fala em entrevista, que no caso parece um pouco inocente, sabe? Mas entrega mais do que o estúdio queria. E esse é o caso da Elizabeth Olsen. Ela tem soltado umas falas, pessoal, que se você junta tudo isso, parece até uma indireta pra Marvel. E eu não acho que é sem querer, porque olha a fala dela, tá? Ela falou o seguinte: eu achei que a Wanda ia ser heroína de Doutor Estranho, mas só me avisaram 3 semanas antes que ela seria a vilã. 3 semanas. A protagonista de um filme da Marvel descobriu só na reta final que a personagem ela virou o oposto do que realmente ela esperava. Cara, isso aí diz muita coisa sobre como é o caos dos bastidores. E não para por aí. Ela também falou sobre a tal fadiga de super-heróis. E ela usou as palavras cansaço cultural. Como quem diz assim, até a gente que tá dentro da franquia sente que o público tá saturado. Mas aí vem a tapa na cara dos críticos. Esses filmes não são para eles são feitos para fãs. E eu concordo em cheio com tudo isso, mas a Marvel ela realmente tá pecando, tá? Mas assim, ela defendeu a Marvel dizendo que o que vale são os fãs, não os críticos ruins, mas ao mesmo tempo tá deixando claro que a personagem dela foi mal aproveitada. É tipo uma forma educada de dizer, cara, vocês bagunçaram tudo, mas ainda dá tempo de consertar. Ou seja, além dela querer voltar, ela tá praticamente aí pedindo pra Marvel tratar a Wanda do jeito certo. E se eles ouvirem que ela tá dizendo isso aí, dá pra salvar muita coisa aí nesse próximo arco, sabe? A Wanda, ela pode redefinir muita coisa em Guerras Secretas.
Pessoal, se a Marvel ela quiser fazer um soft reboot do multiverso, ela vai precisar de alguém forte bastante para causar isso dentro da história. E quem melhor do que a Wanda? Porque ela já mostrou que tem esse poder. Ela mostrou isso. Ela mostrou que pode reescrever muitas coisas. A gente viu lá em WandaVision, cara, não tem um exemplo melhor que isso. É porque ela conseguiu alterar uma cidade inteira. Em Multiverso da Loucura, ela enfrentou os Illuminati sozinha. Se bem que aqueles Illuminati estavam bem podres, mas tudo bem. Ainda existe também essa coisa dela ser o Nexus Bang, que no caso nos quadrinhos significa alguém única em todas as realidades. A Marvel ela nunca usou isso direito no MCU, tá? Mas se vai rolar mesmo Guerras Secretas do jeito que tem que rolar, essa pode ser uma chance perfeita. Porque imagina a Wanda ela sendo o pivô da reconstrução da realidade depois do colapso multiversal ali com o Doutor Destino. Não sei. Nos quadrinhos, né, durante a dinastia M, ela apaga quase todos os mutantes com uma única frase. O famoso No More Mutants. Esse nível de poder encaixou perfeitamente no final onde tudo é destruído e recomeçado com base em quem sobrou. Ou seja, se a Marvel ela quiser limpar a bagunça e preparar um novo MCU, colocar a Wanda no centro aí, trazer ela de volta lá de Guerras Secretas, cara, não é só possível porque pode ser o mais lógico. E talvez seja esse último grande arco, tá, da Elizabeth Olsen, antes de passar o bastão ou se tornar ainda mais poderosa, não sei. Mas também tem aquela questão, porque será que a Marvel ela tá perdida ou ela tá jogando xadrez? Tem hora aqui, pessoal, que parece que a Marvel ela tá meio perdida, né? Porque é troca de diretor, é mudança de roteiro toda hora, em cima da hora, é regravações o tempo todo, personagem que vira vilão do nada. Mas aí você olha certas falas, certos vazamentos e começa a pensar, será que isso tudo é uma bagunça mesmo? Ou eles estão escondendo um jogo? A Elizabeth Olsen, ela disse que só avisaram para ela que a Wanda viraria vilã 3 semanas antes da gravação. Isso dá a entender que nenhum roteiro estava pronto direito. E quando o ator principal é surpreendido assim, é porque o planejamento ele de fato tá meio torto. Ele tá meio bagunçado. Mas, ao mesmo tempo, tá? Tem muitos rumores sobre Guerras Secretas rolando. Elenco antigo voltando, reboot programado, roteiros vazando em conexão direta com o arco dos X-Men aí, com o quarteto e tudo mais. Deus, destino. Então, assim, se tudo for verdade, tudo se conectar, todas essas teorias aí, essa desordem agora pode ser só o caos calculado antes do grande reset. Ela mesma falou sobre a tal fadiga cultural das franquias, né? Como quem diz, é cansativo, mas familiar. E talvez essa familiaridade seja a peça que a Marvel tá usando para manter os fãs enquanto prepara o próximo movimento. A real é que a Marvel pode até parecer que tá um pouco ali desorganizada nesse momento. Mas se tudo estiver indo para um grande evento bem amarrado, eles podem acertar assim como acertaram no MCU. Por mais que a Fórmula Marvel esteja cansada. E aí sim depois fazer um reset. A gente vai olhar para trás e ver que essas entrevistas aí da Elizabeth foram pistas e não apenas desabafo. E se o retorno da Wanda ela de fato for a chave para o reboot? A Marvel está claramente preparando um terreno para mudar tudo, pessoal. E se esse reboot realmente rolar em Guerras Secretas, não dá para deixar a Wanda de fora dessa conversa. Ela é uma das poucas personagens com poder, que tem uma história, que tem de fato uma conexão lá emocional, o bastante para segurar uma virada desse tamanho. Dos quadrinhos, a Wanda já foi o estopim de 2 eventos que bagunçaram o universo da Marvel inteiro, que temos aí Vingadores, A Queda e Dinastia M. Em um, ela desmonta os Vingadores em um, de dentro para fora. No outro, ela apaga quase todos os mutantes com a única frase. Ela já resetou tudo antes, cara. E ela pode muito bem fazer isso de novo nos cinemas. Agora imagina, a Wanda volta, talvez arrependida, talvez mais poderosa, talvez até de outra realidade, tá? E ela quem guia a reconstrução do novo MCU. Sei lá, depois do destino, eu não sei o que pode acontecer, mas ela pode ter essa ligação importante. Seria a chance da Elizabeth Olsen se despedir em alto nível, ou até recomeçar uma nova fase da personagem com mais respeito e profundidade. Já tem muitos fanarts rolando dela com visuais diferentes, alguns com mais clássicos, outros mostrando ela
até já com fios esquecidos do lado do Magneto. Então assim, pode ser só teoria de fã, mas levando em conta tudo que a atriz já falou e tudo que a Marvel ainda não confirmou, não parece coincidência, na minha opinião. Agora eu quero saber, você acha que a Wanda ela vai voltar como peça central do reboot aí? Ou foi tudo só uma desorganização da Marvel, a Wanda provavelmente foi o desfecho dela mesmo, e talvez ela volte em um reset, eu não sei. Eu quero saber a sua opinião. E se você curte esse tipo de teoria, análise, papo aqui entre fã de fã, fã pra fã, inscreve no canal, cara, que é muito importante, porque além de você não perder os próximos vídeos, as próximas novidades, teorias, humores, você ajuda demais aqui o canal a bater uma meta que tá quase lá. Falta muito pouco pra gente alcançar uma marca aí bem legal de inscritos, e o seu clique, a sua ajuda faz diferença real. E aproveita também, comenta abaixo de qual cidade ou até qual país você tá assistindo esse vídeo. Eu quero saber até onde esse debate está chegando. Valeu, Free, tamo junto e até a próxima.